Olá, turma! Hoje a nossa aulinha é de ciências. Vamos trabalhar com algumas páginas do nosso livro de ciência, começando por essa aqui, a página 12, onde tem um texto, falando sobre a diversidade de animais. Desde o início do ano, nós estamos falando sobre animais. Já falamos dos animais aquáticos, dos animais terrestres, dos animais que voam. Nós trabalhamos durante todo esse ano também as características da vida das abelhas, Nós vamos aprender a partir de agora que além do local em que se locomovem, seja por terra, seja no ar, seja na água, outras características incluem os animais em outros grupos e nós vamos aprender esses outros grupos, tá? E essas outras classificações dos animais, de acordo com a forma que vivem, que fazem, o que comem, como eles são constituídos no seu corpo, tá bom? E tudo vai começar a partir desse texto aqui embaixo, tá? É onde nós vamos perceber que tem um monte de animais na fauna brasileira que a gente não conhece, Vamos lá, capítulo 1. Animais, onde estão? Diversidade de animais, ou seja, vamos conhecer agora uma infinidade de espécies de animais, tá bom? Em que céus voam, em que rios bebem, em que florestas vivem? O tiê-sangue, o sanhaço de fogo, o lobo-guará, a saçuarana, o jacaré-açu, o jacaré-luneta, de papo amarelo, a sucuri, a jiboia, a cutia, o macaco-aranha, a anta, o caititu, a queixada, o jabuti da mata, o veado catingueiro, o jabuti-piranga, o iambu-açu, o iambu-chororó, o macuco, o mutum-cavalo. Onde estão? Onde estão? Onde estão esses animais, gente? Esses animais têm um nome diferente, do que a gente costuma ouvir. São exemplos de espécies da fauna brasileira que nós quase não ouvimos falar, Na verdade, nós não estudamos, nós não pesquisamos muito sobre as espécies. Quem aí vê o desenho da Tainá no Netflix, não sei se alguém aí gosta de ver, a Natália ama esse desenho, Eu acho ele muito legal, é o desenho de uma indiazinha, E os seus amigos ali, protetores da floresta, protetores da Amazônia, e várias dessas espécies aqui aparecem nesse desenho, o que é muito legal, porque fala justamente da fauna brasileira, é um desenho brasileiro, e a gente começa a conhecer, ou a gente relembra animais que a gente há muito tempo não ouvia falar ou nunca tinha ouvido falar, Página 13, vamos lá. Listando animais. Nessa página aqui, gente, a gente só vai fazer os exercícios 1 e 2, tá bom? Aqui nessa atividade em grupo, não vai ser possível fazer da forma remota, tá bom? Dessa forma que a gente está fazendo em casa, não é interessante. É interessante fazer realmente em aula, juntando suas pesquisas, Então, aqui nessa página, a princípio, nós vamos fazer só atividade 1 e 2. Listando animais. 1. Dos animais que voam nos céus, bebem nos rios e vivem nas florestas, qual você conhece? Circule os nomes deles no texto da página anterior e registre no seu caderno. Se você conhece alguns daqueles animais da página anterior, naquele texto que a gente acabou de ler, circula e copia no seu caderno, tá bom? Número 2. Faça no caderno uma lista, no caso, aí você vai criar uma lista com os nomes dos animais ou das espécies que você conhece. Nessa página, só essas atividades que a gente vai fazer, depois a gente segue para a página 14.
Jogo de memórias dos animais. Essa é uma brincadeira que a gente poderia fazer em aula também, deveria fazer, né, de forma presencial, mas dá para a gente fazer em casa e é bem legal, tá? Porque torna esse aprendizado um aprendizado, né, mais lúdico, tá? Vocês vão aprender brincando. Então, vocês vão lá no anexo 1 do seu livro, lá no finalzinho do seu livro, você vai ver que tem 2 páginas, tá? A primeira já está escrito anexo 1, mas ainda tem a segunda página. Lá você vai ver uma série de figuras de animais e os seus nomes, para você poder brincar de jogo da memória dos animais, tá bom? Reúna-se com o seu grupo, no caso, a sua família, tá? De repente os irmãos, ou quem vive com você e possa fazer essa brincadeira com você, né? No máximo 5 participantes. E prepare-se para conhecer alguns animais da fauna brasileira, tá? Recorte do anexo 1 as peças do jogo da memória. Depois de jogar, guarde-as em um envelope, pois você as usará em outras atividades. A mesma coisa que a gente fez com as cartelas lá, ó, da aula de matemática. Tentem proteger, tá? Essas figuras ou com fita durex. É uma forma de plastificar, delas durarem por mais tempo, tá? E enquanto você não conseguir fazer isso, tenha bastante cuidado no manuseio para que não se estrague e você possa realmente estudar e brincar bastante com esse material. Então, lá no anexo 1, você vai procurar, são 2 páginas, você vai encontrar, tá? Com essas figuras. No meu livro do professor, aparece lá no finalzinho, depois das referências bibliográficas, ó. Anexo 1, você vai recortar aqui, na página 141, 143. Nesse jogo, gente, não tem 2 imagens iguais para você achar, como é de costume no jogo da memória. Nesse jogo da memória, você vai casar, né? Você vai achar o par do animal com seu nome. Para que depois você possa conferir se você acertou, é bom você tirar uma foto com o celular antes de recortar, tá bom? Então, vai lá na página 141, no seu anexo. Vai lá no seu anexo 1, tá? Aqui para mim aparece a página 141. Eu não sei se é a mesma página que aparece para você, tá? A página 141 e 143 é onde estão esses anexos para você brincar de jogo da memória. Tira a foto primeiro, tá? Deles assim antes de recortar. Aí depois você recorta. Por quê? Porque na hora de recortar, você vai ter que separar o nome, né, do animal da sua imagem e depois pode vir a dúvida se você tá acertando ou não, né? Porque de início, realmente, a gente não vai gravar, né, o nome de todos eles. Aliás, interessante que você tente gravar, né, antes de começar a brincar. Aqui tem um passo a passo, tá? Caso você precise, ó, colhem as folhas de figuras em uma cartolina, tá? Você também tem essa opção. Ou você plastifica, ou você pode colar esses papeizinhos em uma cartolina, num papelzinho mais duro, e com cuidado depois recortar cada uma dessas peças, porque aí elas vão ficar durinhas, né? Número 2, você vai embaralhar, né, essas peças viradas com a imagem ou com a escrita para baixo e distribuir todas as peças viradas para baixo sobre alguma mesa, sobre o chão, o local aí que você separar para brincadeira. Faça um sorteio para ver quem começa o jogo e depois vocês vão dizer, ó, vai rodar para cá, ou no sentido horário ou anti-horário, vocês é que escolhem, para cada um ter a sua vez, tá bom? Terceiro passo, o jogo consiste em virar 2 peças e combinar as fotos com os nomes dos animais correspondentes. 4. O jogo termina quando as peças acabarem. Ganha o jogo aquele que tiver o maior número de pares. E aí você pode combinar com seus familiares aí algum tipo de prêmio, né? Classificando os animais.
Alguns animais possuem estrutura óssea e cartilaginosa. Outros não. Os ossos e as cartilagens sustentam o corpo e formam o esqueleto. O esqueleto, além de dar sustentação ao nosso corpo, ele protege os nossos órgãos internos. O crânio, por exemplo, ele protege os órgãos do interior da nossa cabeça. A coluna vertebral protege a nossa medula, que fica ao longo das nossas costas e é muito importante para a gente poder se locomover, tá? Todos nós que temos essa medula nas costas, possuímos esqueleto, possuímos crânio, nós somos chamados de vertebrados, porque nós temos vértebras, ok? E é isso que nós vamos aprender na aula de hoje, página 15. Os animais que possuem crânio e coluna vertebral pertencem ao grupo dos vertebrados. Repete comigo. Vertebrados. Os que não possuem crânio e coluna vertebral são chamados de invertebrados. Invertebrados. Número 1. Identifiquem os animais representados nas ilustrações, registrando seus nomes. Vamos tentar descobrir aqui que animais são esses que estão aqui nas ilustrações e vamos escrever o nomezinho dele aqui na linha do número 1, tá bom? Que animal você acha que é esse aqui? Sapo, muito bem. Que animal você acha que é esse aqui? Quem falou caracol acertou. Quem é esse aqui? Cobra? Quem é essa aqui? Uma minhoca? E esse aqui? Parece um pombo, né? E esse aqui, quem sabe de quem é esse esqueleto aqui? É do corpo humano, né? Nós somos animais, mas somos animais racionais. Mas ainda podemos ser classificados como uma espécie de animal, animais racionais. Todos os outros animais são animais irracionais. Então, sabendo o nome dos animais, escreva lá no número 1 e vamos para o número 2. Organizem esses animais em 2 grupos. O grupo de vertebrados e o grupo de invertebrados. Como nós lemos lá em cima, os animais vertebrados são os animais que possuem crânio e coluna vertebral, certo? Então, vamos lá. Escreveu vertebrados, 2 pontos. Quem dali possui crânio e coluna vertebral? O ser humano, vírgula. É para isso que existe a pontuação, né? Você já vai usando na prática aí. Quem mais? O sapo. Aí eu não vou usar vírgula de novo, porque só tem mais um que está apresentando ali crânio e coluna vertebral. Então, já vou terminar a minha enumeração. É só eu separar com a letra E, porque agora eu vou terminar. Então, eu escrevi ser humano, vírgula, sapo e pombo, tá bom? São os 3 aqui em cima, ó, que estão apresentando crânio e coluna vertebral. Depois que você escreveu isso, você pode colocar um ponto final, porque sobre os vertebrados você já terminou de falar. Então, nós já apresentamos o nome dos 3 animais vertebrados que estão nas ilustrações. Então, você vai colocar um ponto. E aí, agora a gente vai começar a enumerar o grupo de animais invertebrados. Aí, você vai escrever invertebrados. Depois do ponto, eu começo a escrever com letra maiúscula, tá? Invertebrados, 2 pontos. Um pontinho em cima e um pontinho embaixo. Por quê? Porque ele representa que você ainda vai concluir a sua informação.
E essa informação, geralmente, depois dos 2 pontos, é em forma de enumeração ou lista. Nós vamos enumerar, separando por vírgulas. Então, vamos lá. Invertebrado, 2 pontos, você vai escrever minhoca, vírgula, cobra e caracol. Ponto final. Que você agora já concluiu a sua enumeração sobre os animais invertebrados. Pronto, respondemos o número 2. Número 3. Agora, separem em vertebrados e invertebrados os animais apresentados nas peças do jogo da memória. Você pode fazer esse exercício aqui, tá? O número 3, no caderno, para você ter mais espaço para escrever. Você pode fazer 2 colunas no seu caderno. Em cima de uma coluna você escreve vertebrados, e em cima da outra você escreve invertebrados, tá? Como se fosse uma tabela, tá bom? Você pode criar essa tabela. E aí você escreve na primeira coluna, tá? O nome de todos os animais do jogo que são vertebrados, ou seja, que possuem crânio, tá? Crânio não é cabeça, crânio é o osso dentro da cabeça, tá bom? E coluna vertebral. E depois você escreve na segunda coluna, tá? Aonde em cima vai estar escrito invertebrados, o nome de todos os animais que você sabe ou que você vai descobrir que não possui crânio nem coluna vertebral, tá certo? Página 16. Nós temos aqui mais uma atividade que vai utilizar as cartelinhas lá do jogo da memória, tá bom? Nós vamos perceber agora que nos quadradinhos em que estão os nomes dos animais, existe um fundo, cada um de uma cor. Sabendo disso, vamos fazer. Número 1. Separem as peças de cor amarela. Você vai separar somente, tá? As peças de cor amarela. E aí você vai responder: estes animais são vertebrados, eles possuem coluna vertebral e crânio, ou são invertebrados, não possuem coluna vertebral nem crânio. Anotem os nomes deles no caderno. Então, você vai colocar lá no seu caderno uma outra listinha, assim, animais, tracinho amarelo. Aí você vai escrever o nome desses animais do jogo, né? Onde o fundo é da cor amarela. Número 2. Continuem separando o restante dos nomes de animais e agrupem-nos de acordo com a cor do fundo. Agora você vai reunir os outros grupos. Vai reunir o grupo de animais que tem o fundo na cor rosa, na cor verde, na cor azul e na cor cinza, tá bom? 3. Vocês devem ter formado 5 grupos de animais vertebrados. Anotem no caderno os nomes dos animais e características comuns observadas em cada grupo. Turma, o exercício acabou de falar pra gente que todos esses animais são vertebrados. Todos esses animais possuem crânio e coluna vertebral. Então, nós já sabemos que esses 5 grupos, todos eles, são vertebrados. Mesmo assim, o exercício está pedindo para a gente fazer esses grupos no caderno, tá? O grupo da cor amarela, o grupo da cor rosa, e copiar embaixo o nome desses animais da cor rosa. Depois, animais do grupo verde. Aí você copia o nome daqueles animais, tá? Onde o nomezinho lá tá escrito num fundo verde. Até concluir e você escrever o nome de todos os animais de cada grupo. Depois você vai anotar, pode ser num balãozinho, você pode abrir um parêntese, mas ao lado de cada um desses grupos, tá? Da lista de cada grupo, você vai escrever que características eles têm em comum. Lá no meu grupo de animais do fundo da cor amarela, eu tenho abelha, eu tenho cupim,
eu tenho bicho-pau, eu tenho borboleta. O que esses animais têm em comum? Você vai escrever aquilo que vem na sua cabecinha, tá bom? Que você consegue enxergar que todos eles têm em comum. Aí lá na cor rosa, tá? O grupo de animais é o peixe-boi, é a preguiça, é o caititu, é a capivara, o boto, a onça-pintada e a ariranha, tá? Então, o que esses animais têm em comum? Você vai escrever também, ao lado do grupo. E assim por diante. Entenderam? Na próxima aulinha de ciências, a gente vai entender por que a gente organizou esses grupos. Número 1 aqui. Nomeie cada um dos grupos organizados. Você vai dar um nome agora para esses grupos de acordo com essas características que você anotou. O grupo dos animais lá da cor amarela, eu vou chamar de grupo 2, pontinho, pontinho. Aí você vai criar um nome ou vai pesquisar um nome, tá? Do grupo que eles pertencem. Lembra que eu falei lá no iniciozinho da atividade que nós vamos descobrir a partir de agora que algumas características que os animais têm em comum fazem com que eles façam parte de um mesmo grupo. Então, tantos animais vão ser do grupo tal, outros animais vão ser do grupo X. E é isso que a gente vai aprender a partir de agora. Só que nesse primeiro momento, eu quero que você me diga o que você acha, para eu saber o que você já sabe ou o que você já pesquisou, tá bom? E a partir daí, eu poder continuar as nossas aulinhas de ciências. Número 2. Observe as fotos e junte cada uma ao nome correspondente. Anote o nome dos animais de cada grupo no quadro abaixo, de acordo com a cor. Bem, essa parte aqui é só um reforço e para que você também possa visualizar o animal do qual você está falando. Como a gente recortou, né, o anexo 1, se você já tiver recortado, você vai precisar juntar a imagem com o nome correto de cada grupo de cor, tá bom? Então, lá no grupo das cores amarelas que você separou, você vai juntar ali o nome do animal mais a imagem do animal para você poder visualizar e gravar que animal é aquele, tá bom? E isso vai facilitar ainda mais quando você for jogar o jogo da memória daqui para frente. Depois disso, você vai apenas reescrever, igual você já fez no seu caderno. Você vai reescrever o nome dos animais de cada grupo aqui embaixo, tá? Na linha amarela, você vai colocar o nome dos animais do fundo amarelo. Na linha rosa, os animais que estão lá no fundo rosa. E aí por diante, tá bom? Essa foi a atividade de hoje, muito importante para que a gente possa conhecer ainda melhor os novos grupos de animais, tá bom? E um beijo até a próxima aula.